Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos, internautas, estudantes da disciplina. Esse aqui é o nosso canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando aulas aí das disciplinas de formulação de rações, dietas e suplementos para animais, nutrição de não ruminantes e análise e controle de qualidade dos alimentos para animais. Hoje nós vamos falar a respeito, dentro do tema de nutrição de não ruminantes, nós vamos falar a respeito da estrutura e metabolismos dos lipídios, um assunto essencial quando se fala em nutrição animal, ok? Principalmente nutrição de não ruminantes, onde o lipídio ganha bastante destaque, tá? Para vários benefícios da ração, fornecimento de energia ou algumas estratégias até mesmo mercadológicas. Então, nós vamos começar compartilhando aqui a nossa tela. Bom, meu nome é Luiz Carlos Machado, eu sou professor aqui do IFMG Bambuí, e hoje nós vamos falar então sobre estrutura e metabolismo dos lipídios, ok? Bom, nós vamos começar falando de quais perguntas que nós vamos responder ao longo dessa aula, ou seja, em que nós vamos trabalhar? Para responder quais tipos de perguntas? Vejam bem. O que são lipídios e quais as suas funções, ou seja, nós vamos caracterizar os lipídios, ok? Falar das funções dos lipídios, são bastante importantes na nutrição animal, tá? Quais os principais grupos de lipídios? Alguns grupos a gente vai falar de maneira muito rápida, alguns que são mais importantes para a gente na nutrição animal, nós vamos destacar, como por exemplo os triglicerídeos, ok? Como é a estrutura dos lipídios, considerando triglicerídeos, ok? Nós vamos aprofundar nessa estrutura, tá? A gente vai falar um pouco de nomenclatura também. Como acontece a digestão e absorção dos lipídios, é importante compreender, porque tem uma mecânica totalmente diferenciada. Nós não estamos falando aqui em uma digestão normal, em substâncias solúveis em meio aquoso. Nós estamos falando de substâncias que são insolúveis, substâncias apolares. Então, tem toda uma mecânica diferente quando se fala em digestão e absorção. Quais os destinos metabólicos dos lipídios que chegam ao fígado? A gente vai falar também um pouco de VLDL, HDL, quilomicron, metabolismo de lipídios como um todo, o que acontece no estado de jejum, o que acontece no estado de saciedade, ok? E algumas recomendações práticas para os lipídios das dietas, ok? Animais. Nós vamos falar também benefícios dos lipídios na dieta. Uma dieta, quando tem um nível ótimo de lipídios, para uma ave, para um suíno, por exemplo, nós temos várias vantagens e a gente vai discorrer a respeito disso aí, ok? Bom, lembrando que essa aula vai ser dividida em duas partes para a gente não ter uma aula demasiadamente longa, ok? Então, duas partes, essa aqui é a primeira. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder, é exatamente o que são lipídios. Ó, são substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como eram os carboidratos antes, que a gente falou, né? Porém, a proporção é claro que não é a mesma. A proporção de hidrogênio para oxigênio em carboidratos é 2:1. Aqui nós não estamos falando em proporção 2:1. Além disso, nós estamos falando de substâncias oleosas de caráter predominantemente apolar. Essa é a grande diferença dos lipídios, caráter apolar, tá? E aí nós vamos lembrar lá da regra da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Nós temos dois grupos de substâncias, as substâncias polares e as substâncias apolares, tá? Explicando isso de maneira assim bem simples e rápida, as substâncias polares, elas têm carga, ok? Essa carga é originada a partir de um vetor na molécula. Isso tem a ver com a diferença de eletronegatividade da molécula. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos é elevada, você cria um vetor dentro da molécula, onde um átomo tende a puxar os elétrons mais para ele, o átomo mais eletronegativo. Então, isso cria carga na molécula, ok? Então, quando eu tenho uma molécula, por exemplo, de NaCl, cloreto de sódio, eu tenho uma molécula com carga.
com uma diferença de eletronegatividade elevada. Então, eu crio cargas dentro da molécula. Já quando eu estou falando de substâncias apolares, tá? A eletronegatividade dentro daqueles átomos que compõem aquela molécula, ela é muito parecida. Então, você não tem aquele vetor, você não tem aquela diferença grande de eletronegatividade. E aí você tem, né, uma molécula apolar, sem polos, ok? Isso tudo eu acho que eu compliquei bastante. Na verdade, a intenção aqui não é complicar hora nenhuma, mas muitas vezes a gente precisa explicar, aprofundar um pouco na estrutura para a gente entender. No final das contas, tá? Resumo da ópera, nós temos dois tipos de moléculas: as moléculas polares e as moléculas apolares. As moléculas polares vão ser miscíveis, vão ser solúveis, ok? Em substâncias polares. Como, por exemplo, você vai dissolver cloreto de sódio, nós vamos utilizar água, ok? Agora, as moléculas apolares, como o óleo, por exemplo, vão ser solúveis em outras moléculas apolares, como alguns solventes orgânicos, como o clorofórmio, como o éter, por exemplo, dentre outros, ok? Essa é a regra da solubilidade, ok? Então, isso é muito importante a gente compreender melhor isso aí para a gente prosseguir mais para frente, embora seja um assunto complexo. Pessoal, em termos de nutrição animal, o que eu tenho então de substâncias polares e apolares, tá? Bom, em linhas gerais, é claro que aqui pode ter alguma substância que tem uma polaridade intermediária. Não quer dizer que uma substância seja 100% polar e 100% apolar, tá? Tem substância que tem alguma afinidade com os dois polos, né? Mas nós normalmente classificamos como polares os aminoácidos, tá? Os carboidratos, os minerais são importantíssimos, são solubilizados em meio aquoso no trato gastrointestinal, ok? Bom, agora no time dos apolares, e quando a gente está dando essa aula em sala, a gente costuma até fazer, né, um time, um campo para a gente ilustrar isso com mais facilidade. No time dos apolares está principalmente, né, os lipídios, ok? E as vitaminas lipossolúveis, ok? Então nós temos dois grupos de substâncias, ok? Diferentes, polares e apolares, que o animal vai ingerir, tá? Só um detalhe para a gente complementar essa ideia inicial. Se nós estamos falando de digestão em meio aquoso, no trato gastrointestinal, a pergunta passa a ser: como que essa digestão dessas substâncias apolares, do time dos apolares, ok? Como que essa substância é processada? Bom, é o segredinho que a gente vai falar lá quando a gente estiver comentando sobre a fisiologia da digestão. Ou seja, se nós estamos falando de um meio polar, de um meio aquoso, como que uma substância que não solubiliza naquele meio pode ser digerida, ok? Essa é a pergunta. Bom, funções dos lipídios no organismo animal. Bom, primeiramente a gente vai relatar aqui de maneira rápida, ok? Fornecimento de energia, 2,25 vezes mais, tá? A gente costuma citar que 1 grama de lipídios tem cerca de 9 quilocalorias, tá? Considerando a sua energia bruta. E normalmente você costuma associar o valor de 2,25 quando compara a energia com carboidratos e proteína. Normalmente, esses dois carboidratos e proteína fornecem 4, então 9 dividido por 4, você tem esse fator de 2,25 vezes, ok? Bom, auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Sim, para a absorção da vitamina lipossolúvel, algumas substâncias são essenciais no trato gastrointestinal para que tudo seja absorvido junto e enviado para o fígado através de um quilomicron, que a gente vai comentar, né? Armazenamento eficiente de energia. Você consegue armazenar muita energia em pouco espaço, considerando os lipídios. E não podemos esquecer que onde há lipídio não há água. Então, isso potencializa o armazenamento mais ainda. Proteção dos órgãos internos, sim, órgãos internos dos animais são protegidos a partir da camada lipídica. Componente das membranas celulares, as nossas membranas
Lembrando que são fosfolipoproteicas, ou seja, elas têm uma quantidade de lipídios muito grandes em sua constituição. Produção de água metabólica, sim, para alguns animais que passam um grande período do tempo hibernando, eles necessitam de algum tipo de água, e a gente vai ver nessas aulas que o próprio corpo do animal gera uma quantidade de água a partir do metabolismo, o que a gente chama de água metabólica, né? Bom, participam da constituição de alguns hormônios, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de hormônios diversos aí para os animais, lá na estrutura química do hormônio tem algum lipídio e isso é muito importante. Além de ser um isolante térmico também, importantíssimo, principalmente para animais em clima frio, ok? Bom, veja então quanta importância tem os lipídios para os animais, né? Os lipídios são muito importantes. E onde que eu vou encontrar esses lipídios para os animais? É claro que o alimento vai conter lipídio. O milho tem lipídio? Tem uma fração considerada, tanto de ácido linoleico, ácido oleico, ácido linolênico, ele tem uma quantidade. Ele tem uma quantidade considerável de outros ácidos graxos, dentre outros lipídios também. Né? Aqui na nutrição animal, a gente considera principalmente triglicerídeos. E os triglicerídeos contêm ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos, tá, são essenciais e estão presentes nos alimentos que o animal come, ok? Nós temos também algumas fontes diretas. O que é uma fonte direta de lipídio? Por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja, a quase totalidade dele é de lipídios, ok? E esse óleo de soja vai ser colocado na mistura para se fazer uma ração, tá? Ok? Então, dentro de um alimento completo, que eu chamo de ração, nós temos várias fontes de lipídio. Cada fonte contribui de alguma maneira. Alguns têm uma quantidade pequena, como milho, farelo de soja, farinha de trigo. Outros têm uma quantidade grande, como as fontes diretas, como, por exemplo, óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de girassol, a banha suína, e aí vai. Ok? Bom, existem então fontes diretas, bem como fontes indiretas, foi o que a gente acabou de comentar, ok? Bom, a gente vai ver que a grande diferença entre essas fontes não é a mesma coisa você utilizar óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de soja, banha suína. Não é a mesma coisa. Então a pergunta agora é: em que essas fontes são diferentes? Ok? Nós vamos discorrer disso ao longo dessa primeira parte aí dessa aula, ok? Bom, rapidamente nós vamos falar de alguns grupos de lipídios. Hora nenhuma aqui nós estamos querendo aprofundar, nós vamos aprofundar somente naquele que for mais importante para a gente em nutrição animal, que são os triglicerídeos, ok? Então vamos começar falando dos esteroides, tá? Fazem parte da estrutura de vários compostos e secreções no organismo animal, fazem parte de hormônios, ok? O colesterol, por exemplo, que a gente sempre associa algo ruim no organismo humano, a gente sabe que é importante para a formação de alguns hormônios. Então, uma quantidade mínima de colesterol a pessoa tem que ingerir, ok? Então, os esteroides têm essa estrutura, é um lipídio, tá vendo? Aqui a estrutura em 3D, aqui em 2D. E aqui uma informação sobre colesterol. O colesterol, o esteroide mais importante estudado no mundo, principalmente porque tem elevada importância na saúde humana. É claro que quando ingerido em excesso, pode provocar algum dano, né, ao organismo. Mas é claro que uma ingestão de colesterol, até mesmo para os animais, uma ingestão adequada é necessário para o corpo, para o organismo animal funcionar bem, ok? Então, primeiro grupo, esteroides, o principal exemplo é o colesterol, que tem essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Bom, nós temos também as ceras e os cerídeos, que são excelente aí revestimento protetor para animais e para as plantas, tá? Quando você pega uma planta, observa aí a folha, você vai ver que tem uma camada protetiva. Alguns animais também usam da cera para fazer uma camada protetiva, ok? Então, é outro grupo de lipídios. Nós temos aí um grupo muito importante a nível de célula,
a nível de membrana celular, que são os fosfo e glicolipídios, estão associados ao fosfato e carboidrato e fazem parte da estrutura das membranas, tá? Esse carboidrato de membrana aqui é muito importante para ligação com outros compostos, para sinalização da célula, né? Até mesmo hormônios, né? Quando vão sinalizar alguma coisa para a célula, usam alguns desses compostos aí para sinalizar, para passar a mensagem, tá ok? Bom, muito importante que a gente tem estudado muito em nutrição animal e tem uma importância prática muito grande, chegando a ser adicionado na ração como aditivo, é a lecitina. Hoje se fala muito, por exemplo, de lecitina de soja, que atua como emulsificante. Emulsificante é tornar miscível, tornar solúvel, é ajudar no processo de digestão da gordura, por exemplo. Então, esse emulsificante, a lecitina, ele é adicionado também na ração animal com esse fim, ok? Então, um fosfolipídio muito importante é isso aí, a lecitina, que hoje tem uma aplicação prática. Bom, rapidamente também nós temos os terpenoides, que têm uma importância, né, molécula-chave para algumas reações químicas do corpo. É uma molécula que se repete, tá? Que é esse isopreno, ela se repete várias vezes formando os terpenoides, tá? Tem uma importância para a gente, por exemplo, em nutrição de aves, tá? São importantes para a formação de carotenoides, de xantofila, que são pigmentos, tá? Que vão ser utilizados na pele, tá? Do animal, na formação do ovo, na gema, ok? Isso é claro que tem uma importância muito grande a nível de mercado. Tá? O nutricionista animal também tem que pensar, né, na quantidade de pigmentos que tem a sua ração, principalmente se for um nutricionista de aves, porque a venda do produto está associada também, tá, a uma coloração adequada. Normalmente, quando a gente utiliza milho, nós não temos problema, uma quantidade considerável de milho. Os problemas vão começar a existir quando você deixa de utilizar milho, por exemplo, tá? E passa a utilizar algum alimento alternativo sem colocar o pigmento na forma de aditivo, ok? Bom, temos também as lipoproteínas, tá? E aqui a gente dá um destaque às lipoproteínas. São muito estudadas na nutrição humana também, tá? Hoje, por exemplo, quando você escuta falar de colesterol bom, colesterol ruim, HDL, VLDL, LDL, nós estamos falando a respeito dessas lipoproteínas, tá? Que são peça-chave para transportar o lipídio. Pensa bem, o sangue meio aquoso, como que uma substância apolar vai ser transportada no meio aquoso? Tem que ter alguma estratégia. Então, o corpo, através do complexo de Golgi, que é uma organela fundamental dentro da célula, ele vai pegar os lipídios, vai mascarar, vai empacotar isso e vai botar algumas substâncias polares para que isso possa viajar, que são as proteínas, ok? Então, essas lipoproteínas são fundamentais para que o lipídio possa viajar no corpo. Tá? O corpo vai absorver os lipídios, empacota e manda para o fígado na forma de um quilomicro. É uma molécula maior que nós vamos mostrar aqui. Depois que o fígado processa isso, ele devolve para os tecidos na forma de outros tipos de lipoproteína, como LDL, HDL e VLDL, ok? Bom, então o complexo de Golgi empacota e envia, prepara esses lipídios para viajarem no sangue, ok? Nós temos basicamente aqui os quilomicrons, a proteína de alta densidade, que também é chamada de HDL, a de baixa densidade, LDL, tá? E esse VLDL é a lipoproteína de muito baixa densidade. Essa nomenclatura vem do inglês, ok? Então é algo que a gente utiliza normalmente já, a sigla. Bom, então aqui, conforme eu falei, nós temos lipoproteínas diferentes, a imagem das lipoproteínas. Esse primeiro aqui é o quilomicron, que é nada mais que uma quantidade de lipídios que o corpo absorveu a nível intestinal, empacotou, preparou e enviou, ok? Para o fígado. O fígado vai receber esse quilomicro. Ele vai pegar, vai processar esse quilomicro e devolver para o tecido de várias maneiras diferentes, tá?
Cada um dessas lipoproteínas aqui, ó, VLDL, LDL, HDL, tem uma quantidade diferente de colesterol, de proteína, e isso que vai ser a diferença em termos de densidade. E é claro que hoje se fala também da diferença em termos de saúde para o corpo humano. Por exemplo, para deixar isso mais claro, aqui nós temos a diferença entre esses compostos. Aqui nós temos um quilomicro, nós percebemos que o quilomicron, que é absorvido e encaminhado para o fígado, é riquíssimo em triacilglicerol, triglicerídeos, ok? Agora, nós já temos aqui o HDL, que é enviado pelo fígado, depois de processado, que é rico em proteína, ok? E tem um menor conteúdo de colesterol e um baixíssimo conteúdo de triacilglicerol, de triglicerídeos. Então, esse HDL, normalmente, ele é associado ao colesterol bom, embora em nutrição animal a gente não fale tanto, né, de colesterol bom e ruim. É algo mais que veio da nutrição humana, ok? Então, por isso que tem diferentes aqui densidades, ok? E diferentes composições. Bom, então, só lendo aqui o que a gente colocou de mais importante, chamadas de colesterol ruim têm elevada concentração de triglicerídeos e colesterol, e elevada de ácidos graxos saturados. Já por outro lado, o HDL, que é chamado de colesterol bom na nutrição humana, tem baixa concentração de triglicerídeos e colesterol e elevada de ácidos graxos insaturados. Hoje em dia, a população enxerga esses ácidos graxos insaturados como bons, né, para a saúde, associam isso a aspectos positivos da saúde, né? E hoje se fala bastante em ácidos graxos poliinsaturados, principalmente aqueles das séries ômega 3 e ômega 6, que nós vamos falar mais para frente. Bom, o grupo mais importante para que a gente vai destacar, né, e aí nós vamos aprofundar, são os triglicerídeos ou triacilglicerol, 3 ácidos graxos montados em cima de um glicerol, ok? Então, são compostos formados por 3 moléculas de ácidos graxos montado em uma de glicerol. Aqui, por exemplo, fica bastante claro essa estrutura que eu estou falando para vocês. Aqui nós temos um glicerol, que é essa molécula aqui, ó, esse pedaço aqui do triglicerídeo. Isso aqui é um carboidrato. E aqui nós temos 3 ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos. Então, aqui nós temos um glicerol, onde está montado, tá, 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser iguais, mas na maioria das vezes esses ácidos graxos são diferentes, ok? Não há uma regra. Eles normalmente aqui são diferentes. Então, isso aqui é a estrutura dos triglicerídeos. Aqui vocês podem ver esse tracinho aqui, ó, a mais, é uma dupla ligação. Essa dupla ligação pode estar no carbono 3, no carbono 6 ou no carbono 9, ok? Considerando aqui a contagem a partir do carbono terminal. Essa nomenclatura a gente diz, né, que é ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então aqui eu tenho um ácido graxo dessas condições. Aqui, por exemplo, embaixo, eu tenho essa dupla ligação que eu chamo de insaturação, daí vem o nome ácido graxo insaturado, ok? No carbono 9, continuo começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é um ácido graxo ômega 9, ok? Bom, então nós temos ácidos graxos saturados, ok? Como esse de cima aqui, ó, esse primeiro, e ácidos graxos insaturados, que tem a dupla ligação. Lembrando que hoje em dia, tá? Quando a gente fala em ácido graxo insaturado, normalmente se relaciona com aspectos positivos da saúde e que é muito interessante, ok? Isso vai reverberar, essa ideia vai reverberar também nos produtos que nós vamos desenvolver para os animais, até mesmo como estratégia de marketing, principalmente usando esse aspecto positivo, né, que os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 proporcionam, ok? Bom,
Explicando melhor, então aqui, ó, nós temos a insaturação, ele vem do ômega 9. Da onde vem esse 9? Começando aqui, ó, a contagem a partir do carbono terminal. Esse aqui de baixo já é um ômega 3, ok? Esse ácido graxo aqui do meio é insaturado e esse de baixo a gente chama de poliinsaturado. Vamos lembrar também que os ácidos graxos costumam ter número par de carbonos, porque eles são montados a partir da acetilcoenzima A, que são 2 átomos de carbono. Então, 2, 4, 6, 8. Aqueles que têm até 12, até 6 carbonos, mais ou menos, nós chamamos de ácidos graxos curtos. Alguns, por exemplo, são ácidos graxos voláteis, que a gente fala tanto quando a gente comenta da fermentação microbiana. Por exemplo, ácido graxo acético, propiônico, butírico, valérico, todos esses são ácidos graxos voláteis porque têm cadeia curta, ok? São voláteis justamente porque têm cadeia curta. Nós temos ácidos graxos de cadeia média, normalmente aí de 8 a 14 carbonos, pode ter alguma classificação que diferencia, ok? E nós temos ácidos graxos de cadeia longa, que são os mais importantes para a gente em termos de nutrição animal. Então, é muito comum termos ácidos graxos aí essenciais com 18, 20, 22 carbonos, ok? Nós temos alguns que a gente sempre cita, como, por exemplo, o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido araquidônico. São normalmente os essenciais para os animais. Alguns animais, né, sim, alguns animais não. O ácido araquidônico, por exemplo, é específico para o gato. O ácido linoleico para aves e outros animais. E aí nós temos uma certa variação. Bom, normalmente, então, conforme a gente comentou, um número par de átomos de carbono, tá? Lembrando que o crescimento da cadeia eleva o ponto de fusão. Os de cadeia curta, igual eu falei, eles são voláteis à temperatura ambiente, justamente porque o ponto de fusão é muito baixo. Os saturados têm um ponto de fusão mais elevado, e quanto mais saturado e quanto maior a cadeia carbônica, aquele ácido graxo, né, ou aquele composto que contém grande parte daquele ácido graxo, tende a ser sólido em temperatura ambiente, né? Então, em linhas gerais, nós temos os ácidos graxos insaturados que tendem a ser mais líquidos e nós temos os ácidos graxos saturados que tendem a ser mais sólidos. Aí a pergunta agora é, por que que isso acontece? Tá? É uma perguntinha que a gente sempre discorre bastante em sala, porque tem uma implicação prática muito grande, né? Por que que isso acontece? Bom, vamos entender o seguinte, ó. Aqui nós temos um ácido graxo saturado. Esse ácido graxo, normalmente chamado também de ácido carboxílico, ok? Todo ácido graxo é um ácido carboxílico porque tem essa terminação, é uma função orgânica carboxílica, ok? Então, nós temos aqui um saturado e nós temos aqui dois insaturados. Bom, vamos entender o seguinte, ó. Quando eu tenho um ácido graxo saturado, eu tenho isso aqui que vocês estão vendo, ó. Uma cabeça aqui, uma cabeça mais polar, ok? É como se aqui eu tivesse algo de mais fácil ligação à água e aqui eu tivesse uma cadeia carbônica muito apolar. Bom, essa estrutura que vocês estão vendo proporciona melhor sobreposição das moléculas. Se tem uma melhor sobreposição, ok? A molécula vai ter mais estabilidade. Tendo mais estabilidade, ela tende a ser sólida na temperatura ambiente. Ela tende a ser mais resistente, tá, à temperatura, à energia cinética das moléculas, ok? Agora, quando nós estamos falando de ácidos graxos insaturados, principalmente poliinsaturados, como esse aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui, não há sobreposição de moléculas. As moléculas ficam assim. Então, o composto em si perde um pouco de estabilidade, ok? E aí é claro que a temperatura ambiente ele tende a ser mais líquido. Aqui é claro que isso aqui não é matemática, pode ter alguma exceção, né? E aí nós não estamos falando se ele é líquido ou é sólido, ele varia. O ponto de fusão desses ácidos graxos varia muito, ok? Conforme
a proporção de ácidos graxos. É claro que quando nós estamos falando em ponto de fusão de fontes lipídicas, nós estamos falando de uma mistura de ácidos graxos diferentes. O óleo de soja, por exemplo, ele tem uma composição muito variada em ácidos graxos, ok? O óleo de girassol, a banha e o equilíbrio desses ácidos graxos, né, que vai mostrar o ponto, vai refletir no ponto de fusão daquele alimento em questão. Bom, então, só para confirmar, o equilíbrio entre os vários ácidos graxos determinará a consistência da fonte lipídica, lembrando que ela é uma mistura de ácidos graxos. A banha suína, por exemplo, é uma mistura de vários ácidos graxos. A banha suína tem só ácido graxo saturado por ela ser sólida? Não, ela tem muito ácido graxo insaturado também. Porém, o equilíbrio tende mais para ácidos graxos saturados e por isso você a vê como sólida. Em linhas gerais, os óleos contêm elevada concentração de ácidos graxos insaturados, ok? E as gorduras contêm elevada concentração de saturados. Normalmente, então, os óleos são provindos de alimentos de origem vegetal, as gorduras são provindas de alimentos de origem animal. Então, aqui nós temos o ponto de fusão desses ácidos graxos, ok? Veja aqui, por exemplo, que quando eu comparo ácidos graxos que não têm uma dupla ligação, a partir do momento que eu aumento a cadeia carbônica de 12 para 20, do ácido láurico para o ácido araquídico, tá? Eu aumento o ponto de ebulição, tá vendo? Agora, a partir do momento que eu coloquei uma dupla ligação, eu provoquei uma torção na cadeia, eu diminui a estabilidade dos ácidos graxos, eu não tenho tanta sobreposição, igual tinha antes, eu diminuo o ponto de fusão consideravelmente. Então, a temperatura ambiente, o ácido oleico vai ser um líquido, ok? O ácido linoleico também líquido e o ácido linolênico também vai ser líquido. É claro que se eu tivesse esses ácidos puros, a gente normalmente, em nutrição animal, nós trabalhamos, né, com fontes lipídicas que são misturas de todos esses ácidos graxos, ok? Bom, essa tabela aqui, eu considero ela muito importante. Eu sempre cobrei essa tabela em prova, justamente para que o estudante aplique tudo aquilo que a gente falou. O que tem de diferente de um ácido graxo para o outro? O que tem de diferente de uma fonte lipídica para outra? Justamente a sua composição em ácidos graxos. Normalmente, para os animais não ruminantes, nós desejamos colocar muitos ácidos graxos insaturados, poliinsaturados na dieta, ok? Isso tem vários benefícios. Então, qual que é a fonte que eu vou escolher? E aí nós temos aqui várias fontes que proporcionam diferentes ácidos graxos. Exemplo, aqui fontes de ômega 3, nós temos o óleo de linhaça, ok? Também o óleo de canola e nós temos uma quantidade considerável no óleo de soja, tá? A gente vê que muita gente gosta de comprar óleos diferentes, né? A gente vê que tem realmente um valor agregado, mas nós não podemos esquecer que o óleo de soja tem um excelente valor nutricional quando considerado o seu perfil de ácidos graxos. Aqui, se considerados os ômega 6, os poliinsaturados também, olha só, nós temos mais da metade de ácido graxo linoleico, ok? Aqui linoleico, linolênico, ok? Então, nós temos uma quantidade considerável dentro do óleo de soja. O óleo de soja é uma excelente fonte de lipídios, de ácidos graxos para a alimentação animal. Mas nós temos outras. O óleo de linhaça também costuma ser muito bom, assim como o óleo de canola também é muito bom. Quando você vem aqui para baixo, na tabela de baixo, e você vê a composição das gorduras animais, você percebe que elas são ricas em ácidos graxos saturados e tem uma parcela considerável também, principalmente de ácido oleico, tá? Uma menor de linoleico e uma quantidade muito baixa de linolênico. Então, para a nutrição animal, nutrição de não ruminantes, normalmente a gente utiliza mais essas fontes aqui de cima, por elas serem ricas
em ácidos graxos, principalmente insaturados, polissaturados, ok? O óleo de coco é uma fonte de ácido graxo, principalmente de cadeia média, tá vendo? Tá? A maior parte dele tem 14 carbonos, ok? E há algumas vantagens de se utilizar óleo de coco, principalmente para garantir uma mais rápida absorção a nível de trato gastrointestinal, proporcionando maior sensação, né? Uma mais rápida sensação de saciedade. Então, o óleo de coco foi também pesquisado para isso. Bom, os animais também têm exigência de alguns ácidos graxos, tá? E quando o animal tem exigência porque não consegue fabricar no próprio corpo, a gente chama de essencial. A gente vai usar essa nomenclatura também para os aminoácidos, tá? O animal consegue transformar um ácido graxo em outro, desde que ele tenha a maquinaria enzimática necessária. Mas, por algum motivo, tá? Algumas espécies animais não conseguem converter um ácido graxo em ácidos essenciais, como, por exemplo, o ácido linoleico, ok? Então, isso passa a ser essencial, e se é essencial, tem que vir da dieta, ok? Da alimentação dele. Aqui, por exemplo, é uma tabela de exigência nutricional de frangas reprodutoras pesadas, que a gente tirou de Rostanho, 2017, ok? Onde mostra a exigência de ácido linoleico aí para esses animais, cerca aí de 1,2, 1,15, conforme a fase. Você pode considerar isso no momento da formulação da tua ração, ok? Você vai pedir um nível desse nutriente e vai informar para o programa quanto que cada alimento tem de nutriente. Ou isso pode ser facilmente satisfeito se você garante uma quantidade mínima de uma fonte lipídica. Por exemplo, eu vou formular, eu vou colocar pelo menos 2% de óleo de soja nessa ração desses animais. Eu não preciso considerar ácido linoleico, porque eu sei que o óleo de soja já forneceu a quantidade necessária. Bom, pessoal, nós vamos ficar aqui nessa primeira parte dessa aula, ok? A gente vai continuar numa segunda parte, senão o vídeo vai ficar demasiadamente longo. Aproveita aí para fazer a inscrição nesse canal e dá uma força aí para o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.